Bola é toda sua. Vamos com tudo, Thiago. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Abad, seu presidente, aos demais panelistas, aos anteriores também. Eu tenho aqui um cenário bem interessante, falar sobre o cenário tributário. E olha só, vou fazer aqui uma ligação com o nosso evento de ontem. A parte política predominou o tema reforma tributária. Logicamente, não vou dar um spoiler aqui, lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho do que a gente está acompanhando aí. E aí a BMS, como a maior empresa de consultoria tributária, aí, o que a gente está vendo nos nossos clientes, o que eu também vejo no campo acadêmico, o que efetivamente a gente está vendo. Então, eu vou chamá-los aqui, convidá-los para uma jornada aí de 10 minutinhos para avaliar tudo isso que está acontecendo no Brasil. Mas quando a gente fala de parte tributária, não vou ficar aqui na parte do currículo, mas já entrando um pouquinho nos pontos, na parte tributária, necessariamente, a gente precisa avaliar os fatos. A gente precisa avaliar os números. Isso é o que mais condiz, inclusive num cenário econômico, né? Então, vamos começar aqui com alguns dados muito relevantes. Olha que interessante aqui. Desde 1988, nós temos aí mais aproximadamente 400 mil novas normas tributárias. Isso dá uma média de mais ou menos 2 novas normas tributárias por hora. Enquanto nós estamos fazendo esse painel aqui com o Ricardo, a gente tem aí quase 3 novas normas tributárias. E olha só que interessante, como que você dosa, como que você lida, como que você trata tudo isso? Efetivamente você trata isso com um time, e um time que, olha só pela média, né? Em 2018 saiu esse dado, a média no Brasil só de cumprimento de um time para cumprir as obrigações tributárias, e para quem não sabe, cumprir a obrigação tributária é colocar os dados corretos em nota fiscal, informações que vão para o governo, certo? E ele tem 5 anos para ver isso. Olha só que interessante, a média são de 1.958 horas. Olha que interessante, isso aumenta, logicamente, com base aí nos faturamentos. As empresas aumentam e a quantidade de horas destinadas, por sua vez, também aumenta. Olha que interessante, e a quantidade de funcionários? Normalmente de 16 até 36 funcionários para suportar tudo isso. Eu particularmente já passei por várias multinacionais, já vi times tributários de 100 pessoas. E fora do Brasil? Vamos fazer um comparativo aqui, um benchmark, por exemplo, com o Canadá. Normalmente a mesma empresa que aqui tinha 100, lá tinha 4. Então é uma estrutura tributária muito desafiadora. Esse é um primeiro ponto aqui. Vamos passar então, o que aconteceu na pandemia? A pandemia aconteceu um efeito muito interessante, logicamente para mim que já estava na área era algo já bem visto, para a BMS também era algo muito bem visto, a gente via na qualidade ali de planejamento, era o nível de burocracia, que a gente acabou de ver no slide anterior. E o que as empresas entenderam? Entenderam da necessidade, e nós tivemos vários painéis nesse sentido, da necessidade de compliance. Compliance é conformidade, é entender o que está acontecendo, é ter segurança, ter solidez na tomada de decisão, na tomada de análise. E o grande insumo, as informações que estão dentro da empresa. Olha só, e aí ela consegue entender uma grande virada do jogo, que na pandemia provocou muito isso. E olha só, né, o cenário econômico aqui, vou tentar ser arrojado aqui, entrar num campo aqui que eu tenho ótimos panelistas, mas olha só, olhar para dentro, o custo, a despesa e a parte tributária faz total sentido nessa análise. E aí veio o campo de oportunidades. Então eu sei o que eu tenho de informações, eu posso avaliar também o campo de oportunidades. Para quê? Para ter competitividade. Na nossa visão, hoje em dia, uma empresa, e eu transito muito a BMS, como diretor de planejamento na BMS, eu te falo isso, é impressionante como hoje as estruturas tributárias estão enormes. Por quê? Porque há um nível de competitividade muito forte e que hoje as empresas têm que acompanhar isso. Seja no cenário judicial, seja no cenário administrativo, não importa. O cenário tributário hoje é um dos maiores protagonistas na tomada de decisão. Então, vamos lá, né? Soluções de alta performance, o que a gente encontra aí nessa linha? Primeiro, como eu mesmo indiquei, são alguns pilares muito presentes em várias empresas e principalmente aqui nós temos 5% do PIB. E olha só que interessante, o que a gente vê? Primeiro, um compliance, conformidade tributária, saber o que tem dentro de casa. Para quê? Para eu ser assertivo. Assertivo numa tomada de risco, assertivo numa geração de caixa, numa geração de ativos. Um outro ponto que é muito importante, redução de riscos. Vamos para mais um dado aqui interessante. Nós temos hoje no Brasil 5 trilhões em discussões na parte tributária. 5 trilhões. Por último estudo do INSPER, isso representa
numa semelhança aí, quase 73% do PIB. Então, você saber que a área tributária, sim, precisa ter uma solidez, uma confiança, te ajuda na tomada de decisão, na redução de risco. E, por fim, a otimização de recolhimentos. A gente vai chegar aqui num slide específico em relação a isso, não vou aqui antecipar, mas realmente a parte de recolhimentos tributários, e aqui inclusive a parte previdenciária, é realmente algo que precisa ser visto, e o que a gente vê nesse setor, principalmente nesse setor, com uma certa preocupação, e algo que aumenta cada dia mais, muito fomentado, inclusive pela parte da pandemia. E aqui eu vou me ater bastante nesse slide aqui para vocês, porque nos convidaram aqui para a BMS para falar o que efetivamente nós vemos de oportunidades. Então, olha só que interessante aqui, logicamente eu não vou ter a mínima pretensão de em 10 minutos avançar todos os temas, muito pelo contrário, mas eu quero chamar a atenção aqui para alguns pontos que a gente vê com muita efetividade em alguns casos, né? Primeiro, folha de pagamento. A gente falou aqui, né? Nós temos mais de 4 mil empresas, 5% do PIB é a quantidade de funcionários. Eu citei um dado para vocês e aí eu volto para ele. A parte previdenciária no Brasil hoje, a gente tem mais ou menos só de alíquota, se entrar aqui na vírgula, quase 45%. A carga tributária na contratação de um funcionário hoje, inclusive a parte trabalhista, previdenciária, tributária, pode chegar de 70% a 130%. E já dizia o Pedro Malan, nem o passado é certo no Brasil. Então, os últimos 5 anos acabam gerando um campo tanto de risco quanto de oportunidade. Olha que interessante, isso só na parte previdenciária. E o outro campo aqui, ainda na parte previdenciária, eu vou citar aqui mais algumas coisas, né? Principalmente hoje a gente tem 3 grandes recolhimentos previdenciários, a parte de acidente de trabalho. Olha só, na BMS a gente faz um trabalho de verificação de acidente de trabalho, inclusive por parte da preponderância. Olhar não a empresa, mas os funcionários, o que eles efetivamente fazem. E te digo, é impressionante como essa área não é tão bem tratada. E em quase 100% dos casos, oportunidades ou níveis de compliance são localizados. Recolhimento de contribuições como o Sistema S, como outras oportunidades envolvendo, que hoje em dia chamam muita atenção, estão todas atreladas à folha de pagamento. PIS e COFINS, uma grande contribuição na reforma tributária, até tem um slide sobre ele. O governo tenta fazer a fusão aí do PIS e da COFINS, dessas contribuições, colocar tudo num pacote só. Mas, efetivamente, a gente entra isso numa outra seara, uma seara que já foi tratada até no painel político, mas, efetivamente, a gente continua olhando esses últimos 5 anos e, por exemplo, em comparativos de demonstrações contábeis com o fiscal, verificando que as empresas deixam de tomar créditos. Olha só, um dos maiores ativos, aqui eu trago um grande spoiler dessa apresentação, é o maior insumo, o maior ativo está dentro de casa e as empresas desconhecem. Por quê? Por alguns fatores, mas o que a gente vê é numa tomada de pós-pandemia, numa tomada de competitividade, já não há mais razão para ficar deixando isso de lado. E por isso que há um crescimento tão grande e por isso que tem um cenário tributário aqui num painel de economia. E a parte de ICMS, que setor? Falar no setor de distribuição e atacadista sem falar de ICMS é não falar da parte tributária. E olha só, realmente é desafiador. A gente está agora numa grande discussão sobre o ICMS na gasolina, no diesel, isso está no âmbito federal, mas a gente olha para dentro das operações, inclusive operações muito vultosas em relação a números, em relação às obrigações acessórias, e veja só, muitas oportunidades envolvendo produtos intermediários, créditos não tomados, eventualmente discussões que a empresa nem conhecia. Isso gera um passivo, lembrando que a gente está no Brasil, né? 27 estados, são 27 Brasis para a gente conseguir lidar, não é nada fácil. Bom, esse é mais ou menos um cenário aí de oportunidades. E o que a gente vê para o futuro, né? Para o futuro, vamos falar um pouquinho que realmente esse setor, eles acabam nos provocando, principalmente na parte de planejamento tributário e falar de futuro. Bom, futuro a gente pode citar, reforma tributária foi bem tratada no painel anterior, inclusive no ramo acadêmico a gente conversa bastante. Esse ano, na nossa visão, é remoto ter alguma coisa pelo cenário político, óbvio. A gente tem outras coisas que são muito mais preocupantes, como por exemplo um parcelamento, algumas coisas aí que podem ser mais sólidas. Mas
uma simplificação tributária realmente é um dos grandes pontos aí, e o governo colocou isso como um dos pilares, e a gente vê no campo acadêmico, no campo de Receita Federal, Procuradoria, eles também atuando muito nesse sentido, e no campo estadual a Confas nessa mesma linha. Um setor uma linha de competitividade, como eu mencionei para vocês, muito, mas muito efetivo. Realmente a gente vê hoje o tributário, eu pelo menos vejo isso com muita alegria, a BMS a gente vê isso com muita satisfação, esse protagonismo, né? Um protagonismo do tributário como uma ferramenta na entrega de geração de oportunidades, né? Na entrega de geração de ativos para a empresa, né? De no mínimo você entender o que aconteceu nos últimos 5 anos e não ter aí um passivo. E no melhor cenário, que acontece em muitos casos, gerar aí algum ativo, que isso acaba trazendo aí um aumento de caixa, alguma coisa, ainda mais num setor que realmente trabalha com uma margem, com uma competitividade extremamente forte. Esse é o nosso cenário aqui, em nome da BMS, dos sócios que aqui estão, a gente agradece muito a oportunidade. Obrigado, Thiago.